Isaías capítulo 6, versos 8 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Também ouvi a voz do Senhor dizendo: Quem irei eu enviar? E quem irá por nós? Então disse eu: Aqui estou, envia-me. E ele disse: Vai, e dize a esse povo: Ouvi vós de fato, porém não entendais. Vede vós de fato, mas não compreendais. Faze o coração deste povo engordar, e faze com que os teus ouvidos sejam pesados, e fecha os olhos deles, para que não aconteça que eles vejam com os seus olhos e ouça com os seus ouvidos, e entenda com o seu coração e converta-se e sejam curados. Então disse, Senhor, até quando? E ele respondeu: até que as cidades sejam completamente destruídas, sem habitantes, e as casas sem homem, e a terra seja completamente desolada. E o Senhor tenha removido os homens para longe, e haja um grande abandono no meio da terra. Porém, ainda nela haverá uma 10ª parte, e esses retornarão e serão devorados como a árvore e como um carvalho, e como se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a sua firmeza. Amém? Pode sentar, irmãos, fique à vontade. Agradecer a oportunidade aí, nosso presidente nos concedeu essa honra de estar compartilhando da palavra do Senhor aqui com os irmãos nessa noite. Que o Senhor possa nos ajudar aqui na transmissão da palavra do Senhor e que os irmãos também possam receber da parte do Senhor aquilo que o Senhor quer para nós nessa noite. O livro de Isaías, aqui, o capítulo 6, eu lembro quando criança, e depois de já velho também, sempre, quando se fala do capítulo 6, é um capítulo muito pregado em cultos de missões, né? Envia-me a mim, né? E quando nós olhávamos, na época, o pessoal parava aqui no 8. Sempre parava aqui no 8. Envia a mim, parece que não tinha mais nada. E aí foi aquela coisa apoteótica, porque o profeta ele tem uma visão maravilhosa a respeito de Deus. Logo aqui no início, do 1 ao 7, aqui ele vê coisas espantosas, coisas maravilhosas. E aí no 8 ele fala: envia-me a mim, né? O Senhor o chama, o Senhor fala de forma maravilhosa, quebranta o coração dele e ele se prontifica ao chamado. Então era algo maravilhoso se acabasse por aí. Não que não seja, né? Mas a gente acostumou a ouvir até o 8. E quando a gente olha para esse texto, nós percebemos que Isaías está diante de um chamado extremamente, vamos dizer assim, indigesto, né? Para a nossa época. E eu até coloquei o título dessa mensagem como um chamado para o endurecimento, que foi exatamente a vocação, o chamado que Deus deu para esse profeta naquele tempo, né? Eu até pensando, né, nesses últimos dias, eu fiz a seguinte pergunta, né? Como nós reagiríamos se nós soubéssemos que a missão que o Senhor deu para nós seria uma missão não para agradar os ouvintes, agradar o público, agradar a nossa geração, agradar o nosso tempo, mas sim um chamado para um cumprimento específico, né, de fidelidade à mensagem do Senhor, aquilo que o Senhor queria trazer para o povo naquele tempo, uma mensagem de juízo. E nós vamos ver no livro de Isaías
que o Senhor cumpriu cabalmente aquilo que ele tinha falado para o profeta, que de fato era uma mensagem de juízo. E o único aplauso que Isaías teria aqui era o aplauso de Deus, né? De forma que muitos olhariam hoje e poderia até dizer, por meio desses versos aqui, né, que essa mensagem não seria um sucesso. Para que pregar isso, Isaías? Para que você vai falar esses decretos, essas palavras firmes que o Senhor te deu? Para que se envolver nisso? E quando nós olhamos para o texto, nós vemos que a mensagem foi um sucesso. Porque o sucesso aqui não é o parâmetro da colheita, no sentido de vidas e vidas que viria até a frente, ao arrependimento ou na nação. Mas a mensagem foi um sucesso porque Isaías cumpriu o que Deus pediu para que ele fizesse. Então a mensagem foi um sucesso. Quando nós pregamos e ninguém vem a Cristo, quando nós pregamos e os nossos familiares, os nossos amigos, eles têm os seus corações endurecidos, eles ficam chateados e bravos conosco, por mais que a gente fica triste, porque a gente a gente é humano, e a gente vai ficar triste por causa disso, mas a mensagem foi um sucesso. Se você pregou o Evangelho de Cristo, que denuncia o pecado, que chama o homem ao arrependimento, que mostra que Deus virá como um juiz pela sua segunda vez, e Jesus julgará essa terra, a sua mensagem foi um sucesso. A sua mensagem foi um sucesso. E quando nós vemos aqui, antes de Isaías se prontificar, nós vemos um Deus, aqui nessas porções que nós vimos aqui, né, do 1 ao 13, nós lemos do 8 ao 13, né? Mas nós percebemos que do 1 ao 7, Deus se manifesta de forma gloriosa e há um quebrantamento. Deus quebranta o coração do profeta. E o profeta é quebrantado pelo Senhor. Ele é quebrantado e ele se prontifica. E algo interessante acontece porque, vamos dizer assim, pode ser até que Isaías estivesse com seu coração, por ser uma pessoa separada do pecado, poderia ser que quando ele olhasse para os seus pares, né, para os seus irmãos da época, ele se achasse um pouco mais espiritual, um pouco melhor, né, uma condição melhor, mais santo. Mas aqui nós vemos que o profeta tem um encontro com Deus. E aí fica difícil a gente ficar olhando para o lado e falar, não, aqui eu tenho uns méritozinhos aqui, tem umas medalhinhas que eu posso colocar no peito, umas divisãozinhas aqui na manga da minha camisa. Mas quando ele olha e vê um Deus santo, e os anjos do Senhor aqui repetem esse atributo da santidade de Deus, repete falando, santo, santo, santo. E quando ele vê tudo aquilo, ele não tem outra postura a não ser o de um filho fiel ao Senhor, alguém realmente tocado pelo Senhor, alguém, vamos dizer assim, convertido, alguém que foi moído pelo Senhor, que é se render diante de Deus. Ele se rende e fala, o que será de mim? Porque eu vi a glória do Senhor, eu vi a Deus em sua majestade, em sua beleza, em seu poder, e eu vi as criaturas do céu se rendendo, eu vi que eles escondiam os seus rostos, ou seus rostos, né? E o que será de mim? Eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, um povo que tem uma postura idólatra, um povo que não honra a Deus da forma correta. Isaías
esteve diante do Senhor, irmão, não teve como ele ficar se comparando ali, ele estava diante do Senhor, e ele se rende e fala: Senhor, o Senhor é santo, eu sou pecador, e agora? O que vai acontecer de mim? Isaías tem a postura correta, ele tem a postura, quando alguém que ouve o Evangelho hoje, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que faz as denúncias ao homem pecador, é exatamente a mesma coisa que acontece aqui na Nova Aliança. Não tem como você tira todo o argumento do ser humano. Não tem como ele falar: não, é eu que escolho, eu faço, eu aconteço, né? Eu sou o bonzão, a hora que eu quiser, né, a Deus eu vou lá. Ou eu tenho uma vida social relevante, eu sou pagador de imposto, eu cuido dos meus filhos bem, eu cuido da minha família, e Deus está muito feliz comigo. Não. Quando o Evangelho é pregado, assim como Deus se apresentou aqui para Isaías, não tem como nenhum mérito, não tem como nada de bom que nós fazemos socialmente, não há nada que subsista diante do Deus Altíssimo. E é exatamente o que nós vemos aqui. E aí, quando ele vê essa gloriosa manifestação do Senhor, Deus trabalha no coração do profeta. E o profeta se coloca à disposição da obra do Senhor para a realização desse trabalho terrível, terrível trabalho. Por que o terrível trabalho? O profeta iria levar uma mensagem de juízo que ele iria falar como se estivesse falando para as pedras, para paredes, para objetos, porque ele não teria resposta, amados de Deus. Imagine Deus falar para você assim: você se converteu, você vai ter mais 60 anos de vida. Você vai passar 60 anos da sua vida pregando para a sua família, e o que você vai ter vai ser porta na cara, vai ser a recusa, ninguém vai te chamar para o almoço, ninguém vai te chamar para o churrasco, ninguém vai se dispor para te ajudar, porque você é crente e você é fiel a Deus. Porque aqui a gente olha, lá o profeta Isaías, mas imagina você numa situação dessa. Deus chamou ele para para algo que não é um sucesso, assim, do ponto de vista de... Não é muito badalado esse negócio, de falar coisas duras da parte do Senhor, e as pessoas vão ficar bravas. Elas vão ficar chateadas. E é exatamente o que vai acontecer aqui. Isaías denuncia tudo o que a nação estava cometendo, todas as suas práticas pecaminosas. E o Senhor vem sobre aquele povo, e por meio da Assíria, e por meio da Babilônia, e por meio de outras nações, as nações vizinhas, Moabe, né, o Egito também veio sobre eles, atacou o povo ali, foi instrumento de justiça de Deus ali. Nós vamos ver que o Senhor cumpriu a sua palavra ali. E o livro de Isaías, nós vemos 3 partes no livro de Isaías. Nós temos do capítulo 1 até o 39, nós vemos esse juízo de Deus a respeito do seu povo. Nós vemos do 40 até o 55, nós vemos a consolação do Senhor trazida por meio do profeta. E nós vemos do capítulo 56 até o 66 a restauração, uma mensagem de restauração, e é o reino de Deus implantado, e nós vemos o Senhor cumprindo tudo ali. Isaías era considerado um profeta chique, vamos dizer assim, porque ele tinha um parentesco com a realeza, né, de Israel. E nem por isso ele negou a sua linhagem divina, vamos dizer assim, a sua ligação com Deus, né? Ele não se preocupou, vamos dizer assim, com a sua reputação, afinal ele era da família real, ele era um homem influente na época ali, no meio da realeza, e ele mesmo, diante disso, ele levou a mensagem do Senhor. Então, ele era um homem da realeza, até os estudiosos falam que
reconhece que os escritos de Isaías é considerado um dos melhores estilos, né, pastor? É um homem muito rico nas suas imagens, nas suas metáforas que ele coloca aqui no livro para que a gente compreenda o plano de Deus, considerado um grande homem de Deus, o profeta Isaías, que teve esse chamado indigesto. Nós vemos aqui que o profeta ele se coloca para o serviço. Nós vemos Deus, por meio da Trindade, né, ali, a quem enviaremos, a Trindade ali reunida, né, e o profeta se coloca à disposição. Isaías se coloca após ser purificado por Deus. Deus purifica os lábios dele para que ele estivesse apto ao serviço. O serviço de Deus é marcado por essa purificação que o João falou aqui nessa noite, o presbítero João muito bem falou, essa obra que Deus vai fazendo, realizando em nossas vidas, né? E é exatamente aquilo que ele falou, que muitos de fora vai achar que você é um hipócrita, mas não vê a obra que o Senhor está realizando através da limpeza, da purificação que o Senhor está realizando no meio do seu povo, e o seu povo vai se colocando cada vez mais apto para o serviço. Porque exatamente o homem carnal ele não vai compreender mesmo essas questões. Quem que, humanamente falando, preocupado com os likes, né, desse tempo que nós vivemos, se colocaria nessa condição de falar o que o profeta se prontificou graças à obra de Deus? Porque não é Isaías fazendo com a força do seu braço, mas é o Deus de Isaías, movendo o coração de Isaías e capacitando Isaías para essa dura tarefa, né? Anunciar os juízos de Deus como efeito de endurecimento e não de conversão. O termo este povo que o Senhor utiliza aqui no verso 9, é como se demonstrasse o desfavor de Deus, a chateação de Deus com o povo diante dos pecados cometidos. Essa mensagem, ela cegaria, endureceria e tornaria insensível o coração do povo. Nós vemos também no Novo Testamento Jesus na parábola, Mateus 13. Jesus falando que falava por parábola ali. Tinha muita gente naquele momento que Jesus estava falando aquela parábola. E ele falou que estava falando por parábola, que era para que as pessoas pudessem até ouvir, mas elas não iam entender. E aí quando nós ouvimos uma mensagem dessa, gera uma confusão, talvez, na cabeça de muitas pessoas. Graças a Deus, eu imagino que aqui não. Porque a gente acostumou a ouvir um cristianismo da Bíblia das crianças. Aquela Bíblia só das imagenzinhas, que é uma coisa bonitinha, fofinha, uns personagens gordinhos, rosadinhos, bem bonitinho. Mas aqui a gente está diante de uma mensagem e Deus está falando, olha, eu quero que você vá lá e endureça o coração desse povo. E Jesus, na parábola, falou, olha, eu estou falando dessa forma que não é para todos entenderem. Então nós vemos aqui, claramente, que Deus, Ele é soberano na salvação. Nós vemos a soberania de Deus aqui. Nós vemos Paulo também em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, 26 em diante, Paulo citando também o profeta Isaías. Vemos João, em João 12, 40, também citando o profeta Isaías, falando ao povo e o povo recusando a mensagem. Mas glória a Deus, amados irmãos, porque essa mensagem, por meio da recusa do povo de Deus, essa mensagem chegou até nós. Essa mensagem nos ligou, né, como filhos adotivos a Deus. E agora nós podemos, como igreja, como povo de Deus, ser recebido por Deus de forma maravilhosa. Eles recusaram, mas por meio da força do Espírito Santo, por meio da obra grandiosa de Jesus Cristo, agora nós podemos ter acesso a isso. Deus tem os seus remanescentes. E aqui até no final do 13, Deus fala
o profeta fala sobre isso, né? Assim a santa semente será a sua firmeza. Aqueles que foram desolados ali, restou um povo ali, um remanescente pouquinho, que cria na mensagem do Senhor, que aceitou a mensagem do Senhor. Mas para a nação, de uma forma geral, era uma mensagem de juízo ali. E não é assim. O Senhor, Ele tem os seus eleitos. E Ele vai utilizar exatamente a palavra do Senhor, transmitida para fazer essa separação, para esse chamamento. O Senhor vai utilizar a mesma palavra ali que estava endurecendo o coração da nação de Israel, era a mesma palavra que amolecia o coração de um pequeno número ali. O Senhor estava preocupado com aquele pequeno número. Deus estava preocupado de exercer o seu juízo por meio daquilo que aconteceu. Mas Deus também estava amolecendo corações ali. O primeiro foi o do profeta. E nós vimos que até no Novo Testamento, a primeira igreja era da descendência do povo de Deus. Eram os judeus, foi a primeira igreja, né? Os discípulos ali, os 12 ali, eram judeus. E o Senhor estava ali fazendo a sua obra. Então nós vemos claramente isso, né? Outra coisa, a preocupação, né? O profeta, ele, aqui dos versos 11 ao 13, nós vemos aqui que ele fala: Senhor, né? Diante de tudo isso que o Senhor falou, desse julgamento, que o Senhor vai trazer a sua mão pesada sobre o povo, até quando isso vai durar, Senhor? O alcance aí dessa profecia. Até quando o Senhor vai moer esse povo, que o Senhor vai passar o rolo compressor diante deles, para que eles, se possível, tenham seus corações restaurados. Mas não, aqui é o contrário. Esse rolo, essa pressão do Senhor está causando endurecimento. E aqui o Senhor fala, né? Até que as cidades sejam completamente destruídas, sem habitantes, e as casas sem homens, e a terra seja completamente desolada. E o Senhor tenha removido os homens para longe, e haja um grande abandono no meio da terra. Porém, ainda nela haverá uma 10ª parte. Então, o profeta, ele quer saber: Senhor, até quando que eu vou falar para esse povo? Senhor, até quando que eu vou falar para a minha família e eles não vão se converter? E o Senhor fala aqui para Isaías: olha, até que haja uma destruição completa. Esse povo ainda, Isaías, está com o seu queixo muito duro, está com a boca muito dura, igual a minha mãe falava para a gente, né? Quando a gente era criança, falava meio bravo com a mãe falava: menino da boca dura. Esse povo ainda Isaías, está com a boca muito dura, esse povo está com o coração muito duro. Então, é necessário que a pressão, que a minha mão ainda esteja sobre eles, né? E a resposta diz: até que tudo seja destruído, e que reste uma 10ª parte. Nós vemos aqui a doutrina da eleição, nessa porção que nós vimos, né? Nem todo Israel foi salvo. Havia eleitos dentro da nação escolhida, mas nem todos foram salvos, teve os seus corações amolecidos pelo Senhor. A salvação, ela não é algo que depende do homem, é algo que depende de Deus. Eles teriam que crer no Cristo que viria, teriam que depositar a sua fé no Cristo que viria, assim como nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança no Cristo que veio. E sempre foi pela fé. Sempre foi pela fé. A continuidade da mensagem do juízo nós vemos também no Novo Testamento, quando Jesus traz mensagem de juízo e o povo não consegue compreender. E Jesus fala exatamente que eles não conseguiriam compreender, que só os seus pequeninos conseguiriam compreender. Então, gera uma confusão na cabeça das pessoas, porque a gente acostumou ver um Deus bonachão, um Deus, desculpa os vovôs, né? E as vovós, né? Que sempre tem uma missão maravilhosa, né? Mas sempre
tem essa fama de colocar, né, de ter sido muito duros e agora já não são mais tão duros, né, com os netos. Então essa visão de que Deus é um Deus vovô. Então muitos ouviam, e quando um evangelho de um Deus dessa forma, e aqui Isaías está trazendo a visão de um Deus firme, um Deus que cumpre os seus propósitos, em que pese o profeta estava triste, estava preocupado, provavelmente ele ia falar para uma nação e ele ia receber muitos nãos, ele ia receber toda a rejeição, mas ali Deus estava preocupado com a sua mensagem. Deus se preocupou com a sua mensagem. E o profeta se preocupou com a transmissão da mensagem do Senhor. Foi fiel à mensagem do Senhor. Como será, amados, que temos sido fiéis à mensagem do Senhor em ambientes que somos hostilizados? Ou nós procuramos fazer uma pirotecnia, colocar umas coisas meio bonitas para ficar mais chamativo? Aqui o profeta falou o que Deus queria falar, o que Deus falou para ele falar. Uma mensagem de juízo, uma mensagem dura. Como será que tem sido essa nossa fidelidade a essa mensagem do Senhor? Que é de esperança, sim, sabemos disso, mas que é uma mensagem de denúncia também. E denúncia não só aqueles que estão longe da nossa casa, mas dos que estão dentro da nossa casa, né? E não só dos dentro da nossa casa, mas é uma denúncia a nós mesmos, porque nós olhamos a palavra do Senhor e ela vai denunciando a nossa vida, a nossa prática. Ela vai denunciando para que nós tenhamos uma postura diferente, uma conversão, uma vida, uma transformação. Esse é o papel da palavra do Senhor. Então é louvável, graças a Deus, que o Senhor preparou esse profeta para uma missão dessa, amados irmãos. Ele tinha que ter visto aquilo lá mesmo, tudo que ele viu do versos 1 ao 7. Vamos lá para vocês relembrarem. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado, e a orla do seu manto encheu o templo. Acima situavam-se os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobria sua face, e com 2 cobria seus pés, e com 2 voavam. E chamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se. A voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque eu estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. Para uma grande obra dessa, para ser realizada, Deus deu uma grande visão para o profeta, para que ele não tivesse dúvida nenhuma que era Deus que estava o chamando, de que Deus ia sustentá-lo até o final, de que ele podia confiar que aquilo era o plano de Deus, e Deus se apresenta dessa forma para Isaías. É claro que nós agora temos toda essa biblioteca aqui em nossas mãos. Nós não precisamos ter uma experiência dessa mesma forma para crer que a mensagem do Senhor é fiel, que o Senhor é fiel e que irá cumprir a sua palavra. Nós cremos pela fé. Nós cremos porque Deus nos deu essa condição de crer que as suas promessas serão cumpridas e que elas se cumprem em nossas vidas. Muitos poderiam até dizer, mas também se eu tiver uma visão dessa aí, eu também vou sair,
né, fazendo muita coisa, você tem a revelação de Deus completa. E você tem o Espírito Santo do Senhor, que está aí para te ajudar, para te capacitar para essa missão. Mesmo que ela pareça difícil, às vezes, no meio da sua família, no meio do seu trabalho. Lições que aprendemos aqui com esse texto, né? O temor reverente de quem é chamado por Deus. Nós vimos a fidelidade à mensagem, mesmo que não seja uma mensagem popular. Nós vimos aqui também a soberania de Deus, que amolece o coração do profeta e endurece o coração do povo. Nós temos também uma aplicação também para nós aqui nessa noite, né? Como anda a nossa reverência diante de Deus, né? Como nós nos comportamos diante de Deus, como que tem sido a nossa prática, né? Como que nós temos nos achegado a Deus? Como está a nossa fidelidade à mensagem do Senhor? Como tem sido a nossa visão a respeito de Deus? Nós temos ainda crido num Deus, vamos dizer assim, igual eu falei, um Deus da Bíblia das crianças ali, né? A forma ali das figurinhas, um Deus, parece que só faz aquilo que a gente gosta, mas um Deus que faz coisas que a gente não gosta. Um Deus que cumpre a sua palavra, os seus decretos, os seus propósitos, e que nisso, no meio desse cumprimento dos seus decretos, tanto coisas boas vão acontecer, e glória a Deus, como coisas ruins vão acontecer. Coisas ruins vão acontecer com pessoas ruins, né? Que as pessoas falam, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Quem é bom? Ninguém é bom diante de Deus. Só teve um bom, que foi bom e coisas ruins aconteceram com ele. Ele foi para a cruz, foi moído. O servo sofredor, que está aqui em Isaías também, foi moído pelos nossos pecados. Ele foi destroçado por Deus. Ele foi moído. Todo o nosso pecado, a feiura do nosso pecado foi lançado sobre ele. E ele naquela cruz ali conseguiu esse benefício para nós, para que nós pudéssemos estar diante dele. Um chamado difícil, mas necessário. Isaías foi chamado não para convencer, mas para obedecer. Sua missão não era popular, mas era santa. Nós também somos chamados a ser servos fiéis e agradáveis ao Senhor. Nós também temos esse chamado de uma vida separada para honrar o Senhor. Mesmo em tempos de dureza, Deus preserva os seus remanescentes. Olha aqui o verso 13, diz assim: porém, ainda que nela haverá uma 10ª parte, e esses retornarão e serão devorados, como a árvore e como um carvalho, e quando se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a sua firmeza. Deus tinha um pouquinho ali que ficou, que sobreviveu, e que voltou depois do cativeiro. E Deus cuidou desse povo. E nós vemos que o Senhor Jesus, ele vem ali representando essa restauração, essa conversão, essa amostra do reino de Deus. E ele vem e sofre os nossos pecados e nos inclui nesse reino maravilhoso do nosso Senhor. Amados, que nós possamos ficar firmes, né, diante das durezas dos nossos opositores, daqueles que ouvem a mensagem. Que nós possamos não pedir, Deus, eu quero uma visão dessa, né, igual do profeta Isaías, que aí sim, né, eu vou fazer a sua obra. Você já tem a Bíblia, você já tem a palavra do Senhor, você já tem as promessas do Senhor aqui, nós já temos. Cumpre a nós, né? Cumpre a nós obedecê-las. São as palavras reveladas, aquilo que o Senhor revelou. Cumpre a nós a sermos fiéis nessa transmissão e não se preocupar
com aplauso. Porque se o profeta aqui, se os apóstolos, se o Senhor Jesus Cristo estivessem preocupados com seus ouvintes, igual as empresas às vezes se preocupam com seus clientes, é claro, o negócio dela é financeiro, ela tem que ouvir os seus clientes. Se seus clientes querem um determinado produto, a empresa tem que oferecer aquele determinado produto. Mas aqui nós estamos de algo sagrado, que é aquilo que o próprio Deus preparou, que é a mensagem de Deus, é o plano de Deus da redenção. Então, esse plano de Deus a respeito da redenção, ele não vai mudar, Deus ele não vai mudar isso aí e colocar ao sabor dos ouvintes. Eu quero servir a Deus, mas também quero fazer dessa forma. Eu quero viver para Deus e viver também de outra forma. Não tem como. Esse chamado do Senhor é algo para viver em separação deste mundo. É um chamado para os sofrimentos, né? Tem até algum, acho que é o David Wilkerson, né? Eu lembro de um vídeo, não sei se é do David Wilkerson, não, alguma coisa nesse sentido aí de um pastor, que ele falava que é um chamado para o sofrimento. E a Bíblia, ela não esconde isso de nós. Não é uma propaganda enganosa, né? Fala assim, é claro que se torna enganosa, porque muitos não são fiéis à palavra do Senhor. Porque inventam um tanto de coisa, prometem um tanto de coisa para as pessoas. E quando a pessoa vem, e às vezes de forma cobiçosa, porque ela está interessada no alívio imediato, ela chega e fica brava. Por que ela fica brava? Porque ela esperava que o Deus que foi falado para ela fizesse tudo aquilo que ela imaginava. Mas Deus vai fazer aquilo que é a vontade dele. E no meio disso, às vezes Deus vai fazer coisas maravilhosas que é também do nosso agrado. Mas muitas vezes ele vai fazer coisa que não tem nada a ver com aquilo que a gente esperava, mas que é a vontade dele, para tornarmos aquilo que o presbítero João falou, a gente mais parecido com Cristo a cada dia. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos dê força, né, para enfrentarmos toda a oposição e que venhamos a ter firmeza, né, em relação a tudo isso que o Senhor tem preparado para nós nesse chamado para ser filho de Deus e sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.